O primeiro caso vamos recordar, o caso em que Q de x era decomposto em fatores lineares distintos. Para quem não lembra, Q de x é o denominador. Agora nós iremos para o caso 2. No caso 2, o caso 2 é quando Q de x ainda é decomposto em fatores lineares, eu vou colocar aqui, é decomposto em fatores lineares. Porém, ao invés de exigir aqui que todos sejam distintos, com repetições. Eu vou colocar aqui, repetições. Ou seja, eu tenho ainda a decomposição em fatores lineares. Para quem não lembra, os fatores lineares são aqueles fatores de grau 1. Mas os fatores aqui vão poder se repetir, eles vão se repetir. Então, para efeito de exemplo, se eu colocar aqui o seguinte polinômio, x² mais 1, e eu coloco aqui x menos 3 ao quadrado, multiplicando por x mais 1. Então, nesse caso aqui, dessa função racional, observe que o denominador já está decomposto. Você não precisa nesse caso aqui, não há necessidade de decompor, ele já está decomposto. E nós temos repetições. Como é que eu enxergo repetição em fatores? Uma maneira de enxergar repetição é através da potência. Esse expoente 2, ele está me dizendo que esse fator x menos 3 está repetindo duas vezes. Até porque, se está elevado a 2, é porque é ele vezes ele vezes ele, duas vezes. Então, eu tenho repetição desse fator, desse aqui eu não tenho. Ok, como é que eu vou trabalhar com as frações parciais? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou decompor em frações parciais quase que da mesma maneira do caso 1. A diferença é, nos fatores que têm repetições, eu vou repetindo o fator, nas parcelas, eu vou repetindo em frações parciais o fator, aumentando o seu expoente até o último. Como assim? O x menos 3, por exemplo, é o que está repetindo. Então eu vou colocar aqui, na primeira fração parcial, x menos 3, mais, aí ele se repete na segunda, só que na segunda ele vem ao quadrado. Que aí fechou aqui, fechou com o quadrado. E terminou para ele. E esse x mais 1, como não repete, eu só coloco aqui uma vez mesmo. Então, aqui eu coloco Azão, aqui eu coloco Bzão e Czão. Pronto, nós temos a decomposição em frações parciais desse polinômio. Ok? Pois bem, eu vou colocar um outro exemplo para ficar mais claro como é essa decomposição. Eu vou colocar aqui, só para efeito, assim, ó, x menos 1 elevado a 3. Então, você já sabe que o fator x menos 1 está repetindo 3 vezes. X menos 4 ao quadrado e x menos 7, x menos 1. Pronto. Aqui eu vou colocar qualquer coisa em cima. Eu vou colocar x mais 3. Pronto. Vou colocar x² mais 3x mais 7. Pronto. Está aqui. Guys, esta função racional, por que função racional? Polinômio dividido por polinômio. Observe o denominador que eu tenho vários fatores, todos os fatores são lineares, grau 1, grau 1, grau 1, grau 1. Entretanto, eu tenho repetições. Então, como é que a gente vai decompor em frações parciais? Vamos lá decompor, vai ter um monte. Aqui vai ter um monte de frações parciais. Quantas? Eu vou ter 3 frações parciais para esse fator, 2 para esse, uma para esse que não tem expoente aqui, o expoente é 1, e uma para esse. Ok. Aqui veja bem como era aqui. Eu tive 2 frações parciais para o x menos 3, ele ao quadrado, e uma para esse. Pois bem, vamos lá. Vamos começar com x menos 1. Então, são 3 frações parciais para o x menos 1. O próprio x menos 1, o
x menos 1 ao quadrado, filho, x menos 1 ao quadrado, já foram duas. Aí, a última, x menos 1 ao cubo. Como eu tenho repetição 3 vezes, devido ao expoente 3, aparece 3 vezes nas frações parciais esse fator. E observe que vai aumentando o expoente. Começou normal, que é expoente 1, aí aumenta para expoente 2 e expoente 3. Continuando minha decomposição em frações parciais. Continuando. Agora eu vou para x menos 4. Tem duas repetições, então ele vai aparecer duas vezes. Originalmente e elevado ao quadrado. Agora eu vou continuar. Não tem espaço aqui, eu vou passar para outra linha. X vez do x menos 7. Só uma vez porque não tem repetição. Continuando, a vez do x menos 1. Daí eu tenho Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzão, Gzão. Ok. Guys, a gente não vai encontrar isso aqui porque eu só estou dando exemplo para vocês de como funciona este caso. É claro que este caso aqui seria um caso gigantesco, não é? A gente não vai trabalhar dessa maneira. São quantas? 3, 4, 5, 6, tem 7 frações parciais. A gente não precisa trabalhar com tantas, já é trabalho excessivo e para isso existem computadores para fazer isso para nós. Programas, apps, etc. Então é apenas exemplo para vocês entenderem como funciona. Apareceu repetições, vai repetindo até completar a quantidade de repetições. Esse é o caso 2. Agora nós vamos para exemplo. Aí o exemplo a gente vai começar na terceira parte da nossa aula.